Não quero filho viado aqui nessa casa! Eu não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Gritamos, meu bem, o dia nascer feliz. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema. Eu sou Robledo Milani e hoje nós temos um convidado muito especial, Douglas Barcelos. Tudo bom, Douglas? Tudo bem, tudo bem. Pela primeira vez aqui no Papo de Cinema, muito feliz mesmo. Esse é o tipo de convidado que a gente gosta. Ele preparou até cenário, a gente já está tudo pronto ali. Quem está nos assistindo já tem aí o spoiler, porque hoje nós vamos falar de Homem com H, nós vamos falar de Ney Matogrosso, nós vamos falar de Jesuíta Barbosa, nós vamos falar de Esmir Filho, nós vamos falar de Cazuza, nós vamos falar da cinebiografia que está chegando aos cinemas nessa semana. Nós já assistimos, fomos privilegiados, né, Douglas, assistimos em primeira mão. A minha situação foi um pouco chata, porque eu estava sentado do lado do Douglas e aqui a minha manga ficou toda molhada, porque ele chorou que nem um condenado do filme, estava lá se rungando todo, Ai, que mas horror. foi bonita a Ele tá sessão. falando, mas quando eu tava em silêncio, esse aqui só botava a mãozinha na cara, tava chorando igual. É só se pagar de machão. Nós dois curtimos muito o filme, mas agora a gente vai falar logo, logo por que que a gente gostou do filme, por que que essa cinebiografia, que é praticamente um subgênero dentro do cinema brasileiro, né? E ainda mais cinebiografias de cantores de música. A gente teve recentemente aí da Gal Costa, do Tim Maia, do Erasmo Carlos, você tem várias aí, uma atrás da outra. Tá chegando agora do Ney Matogrosso. Eu acho que uma das coisas mais bacanas é que é uma cinebiografia de um cara que tá vivo, tá ativo, tá ah, ah, produzindo, tá criando, tá fazendo um monte de coisa, isso é muito legal. E o filme tá à altura desse nome. Isso que a gente vai desenvolver agora no programa de hoje. Mas antes disso, eu preciso dizer para você, dar aqueles recadinhos básicos. Nos siga, aciona as notificações, clica aí no YouTube, no Spotify, no onde qualquer plataforma que você está nos seguindo, aqui no site também. Deixa seu comentário, segue também no canal de transmissão do WhatsApp, é gratuito, é fácil, tá tudo na sua mão, tudo que a gente está produzindo, fica por dentro de tudo que tá, todo o conteúdo aqui do Papo de Cinema e também da cena gaúcha, né, Douglas? Fala um pouquinho aí, o Douglas é influenciador, é jornalista, é publicitário, é documentarista, é multiuso, é um bombril esse homem, esse cara tá indo por todos os lados e ele Cozinheiro, tá também. fotógrafo, canto no karaokê, é sobre isso. A gente se vira como dá, né? Porto Alegre é uma cidade que a gente sabe que culturalmente a gente tem que fazer de tudo um pouco para a gente crescer. Mas o Cena Gaúcha, ele era um quadro que era vinculado à Maspar TV, que era a emissora de TV que eu trabalhei. Eu saí, fui atrás de outras oportunidades agora. Estou iniciando mais na área de publicidade e cinema. E eu desvinculei esse projeto, então, da TV e eu estou trazendo ele para as redes sociais. Então, ele está iniciando tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube ainda não tem vídeo, eu vou gravar. Depois dessa gravação, eu vou gravar a primeira crítica lá do canal, que vai ser sobre o Homem com H. Mas no Instagram, a proposta é trazer a agenda cultural do que está acontecendo na cidade. O foco é Porto Alegre e região metropolitana, mas também cinema, streaming, um pouquinho de cada coisa para condensar ali para a galera montar sua agenda cultural, o que quer fazer no final de semana, e também de casa, às vezes os familiares, os pais, eu que tenho pai velho e mãe velha que não são muito ligados e buscar, sempre alguém vai indicar, ó, assiste isso aqui, tá saindo, é uma forma de agregar todas essas informações para a galerinha. Bom, o Douglas é um cara super antenado, então, se vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo aqui no podcast, certamente, depois da gente terminar de gravar, a gente editou esse programa, a gente finalizou, publicou nas plataformas. Agora que você está nos ouvindo ou assistindo, a crítica ali do Douglas já está publicada. Então você já pode ir lá no canal do Cena Gaúcho, assistir o que o Douglas falou. No canal aqui do Papo de Cinema já tem a minha crítica em vídeo também. Então, assim, quer uma análise mais específica do filme? Tem lá no site, tem crítica em texto também. Então você pode dar essa investigada, tem muito conteúdo sobre o filme. Mas hoje aqui a gente vai falar mais de esse lado mais pessoal, né, Douglas? Vamos falar das nossas impressões, porque assim, o Papo de Cinema é assistido no país inteiro, então assim, o Douglas tem esse foco aqui em Porto Alegre, na cena gaúcha, mas Homem com H tá chegando em cinemas de todo o Brasil. E Ney Matogrosso é um ícone não só brasileiro, como é um ícone mundial, né? Tem uma cena linda do filme,
quem me conhece sabe, eu sou apaixonado pelo Keith Haring, que é um grande nome da pop art ali dos anos 80, 90 nos Estados Unidos, e tem um quadro maravilhoso no quarto do Ney Matogrosso, numa cena do filme, que o Keith Haring fez pra ele, sabe? Então, assim, tu vê como o cara extrapolou fronteiras e conquistou o mundo inteiro. Douglas, tu é um cara que é muito musical também. Eu sei que tu gosta muito de música, tu tá sempre, não é só cinema, não é só dança, não é só teatro, mas também que música é muito apaixonada pra ti. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua relação com o Ney Matogrosso, antes mesmo da gente entrar no filme. Como é que tu vê o Ney? Como é que tu vê a importância e a relevância dele dentro do nosso cenário? Primeiro, a questão é, eu cresci num ambiente familiar onde tocava muito sertanejo, muita música regionalista, tradicionalista. Ah, a minha, a minha referência de MPB, ela começou mais tardia. Eu tenho 37 anos e comecei a ter realmente acesso ao MPB por 14, 15 anos, que foi quando eu iniciei meu trabalho como jovem aprendiz e comecei a correr atrás de pesquisar, TV a cabo, ter acesso à MTV, onde eu morava não tinha MTV. Então, tu começa a conhecer nomes, tu começa a ir atrás, aí vem a internet. Então, tudo que eu não tive contato na minha infância e início de adolescência, eu comecei a consumir pós. E Ney Matogrosso surgiu para mim junto com Maria Bethânia Gal e Marisa Monte. Foram esses 4 elementos que surgiram na minha vida. Cazuza veio alguns anos depois. Sempre foi muito engraçado, porque a melodia me chamava muita atenção e a voz. Quando tu tá crescendo, obviamente, tu não consegue absorver tanto aquelas palavras, aquelas poesias, aquelas frases. Tu não consegue ter aquele entendimento. E é engraçado que o Ney, cada ano que passa, eu consigo sentir mais o que ele fala. Eu tô tudo arrepiado, só de lembrar. Então, eu consigo sentir mais aquilo. Essas músicas, elas conversam mais comigo. Sobre enfim, o meu crescimento, a minha evolução pessoal, a minha aceitação como um homem gay, tudo isso, as músicas dele traz muito, assim, aquela coisa do homem bicho que está se transformando em homem-homem, então, trazendo aquela humanidade. O Ney tem muito disso, é muito visceral, é muito cru a forma com que ele traz, mesmo dentro das poesias, dentro daquele lirismo, é muito cru. Então, eu acho muito bonito a forma dele interpretar. A voz dele, não tem o que dizer, é única, é uma coisa surreal. Só tem um artista no Brasil que eu acho que chega um pouquinho próximo à voz do Ney, que é a Felipe Cato, que é aqui de Porto Alegre, que é gaúchona, aqui do Sarandi. A Cato, Então, aham. é sensacional. Enfim, são coisas que tocam. E cada ano que passa, eu tenho mais paixão pelo Ney, mais paixão pela MPB no modo geral. E é Eu muito. acho, eu acho interessante isso que tu tá agregando, porque eu meio que cresci junto com o Ney, e pra mim o Ney sempre foi uma figura mais folclórica, sabe? A gente vê como essa imagem aí que tu colocaste aí, que é a imagem de divulgação do filme, né? Ele todo pintado e com penas e plumas e brilhos e tudo. Sempre foi uma figura assim que a gente via meio com, sabe, será que dá para se aproximar? Será que dá para tocar? Será? É uma Uhum. curiosidade, mas um medo e uma vontade, é tudo junto, né? A gente passava por isso. Só que o Ney foi se ele é interessante como ele está em constante evolução. Parece que essa mutação dele tem uma cena maravilhosa no filme que o auxiliar dele, o braço direito dele em casa, disse assim: Nossa, eu acordei hoje de manhã, tinha um barbudo louco aqui que eu tive que expulsar a corrida depois que eu fui entender que era o Raul Seixas, né? Eu É expulsei o tal Raul de Seixas. Raul Seixas. Depois você liga para ele. Aquilo é sensacional. Não, eu acho maravilhoso porque o Raul tem aquela música maravilhosa da Metamorfose Ambulante. E o Ney é essa metamorfose até hoje, né? O filme encerra, daí vou dar um mega spoiler, mas nem é tanto também, né? Porque, obviamente, como eu falei no começo, o Ney tá vivo e tá vivíssimo, graças a Deus. Aliás, nessa semana que nós estamos gravando, Ney Matogrosso tá fazendo show em Porto Alegre, sabe? Então, e tá circulando o Brasil inteiro em pré-estreias do filme. Sei que já teve pré-estreia no Rio, pré-estreia em São Paulo, ele tá curtindo muito esse momento. E é impressionante. No final do filme, a gente encerra com cenas do próprio Ney, né? E a gente vê ele, um homem já de mais de 80 anos, em pleno domínio de palco, pleno domínio de voz e performático. E é interessante como o filme consegue capturar. Eu acho que mais do que preocupado
com aquele relato de Wikipedia, né? Nasceu em tal ano, morou em tal ano, mudou para tal ano. O filme vai buscar essa sensação do que é ser Ney Matogrosso. Isso foi o que mais me conquistou no filme. Eu não sei se tu teve essa mesma impressão. Assim, primeiro impacto que eu tive, até eu te cutuquei ali e falei, uau, que é essa fotografia? O filme, ele é num nível. Toda a cinematografia do filme é uma coisa surreal. A maneira que eles enquadram, a maneira com que eles enxergam, como eles transportam o olhar do ator para o público, a forma que eles se movimentam. Jesuíta Barbosa, como Ney Matogrosso, todo o trabalho de expressão corporal dele é uma coisa absurda. Tu tá vendo o Ney, tu tá vendo o Ney. É absurdo, tu tá vendo o Ney, é um clone do Ney. É incrível. E toda essa É transformação. impressionante como o Jesuíta não é nem parecido fisicamente, mas ele se transforma no Ney, né? Ele tem toda uma fisicalidade que é muito, muito bacana. Inclusive, teve um material promocional do filme, que é o Ney assistindo com o Jesuíta Barbosa, o diretor, o Esmer Filho, e a Sarinha, que era da MTV, que também faz uma participação no filme, E irmã do Esmir, né? Irmã do Esmir. lavados de chorar. E ele diz pro Jesuíta: Você trabalhou aí, meu filho? E é assim, o cara trabalhou. O cara É. trabalhou demais. Ele teve uma entrega incrível, e incrível mesmo. E uma das coisas que eu acho mais incríveis já no início do filme, que trabalha em cima da a infância do Ney, que ele é dividido por etapas, então são várias décadas que vão pulando e vai contando o crescimento dele de uma forma muito orgânica, não é cansativo em nenhum momento. E o momento da infância dele, toda a truculência do pai dele militar, a forma que trata aquilo, cara, me deixou mal, mas não me deixou mal por ser ruim, me deixou mal pela veracidade de como era você ser uma criança naquela década, muito antigamente, com aquelas famílias extremamente rígidas, uma criança que tem toda a inspiração para ser artista e o pai não quer. Um E pai que era militar, né, Douglas? Um assim, pai militar ainda por cima, então, e passando por um período de ditadura militar do país, ou seja, a carga era dobrada, né? exato. Então, toda essa veracidade do filme, a forma como é contado, ela é realmente para você se identificar. Porque quantos Neis a gente teve que foram perdidos, porque foram limados pela família, foram silenciados pela ditadura, que foram silenciados pela homofobia. Quantos Neis a gente perdeu para HIV, para AIDS, enfim. Uh, é muito bonito a forma que o filme trata esses assuntos e o personagem. Então, ele leva muito a história. Eu vou confessar que eu tive dois medos antes e durante assistindo ao filme. Um primeiro é que a gente, né, virou. Não é novidade o que eu vou comentar agora, porque isso virou manchete de revista de fofoca, site, etc. Que é os problemas, os momentos meio atribulados, meio turbulentos aí que o Jesuíta Barbosa passou nos últimos tempos, né? Uhum. Teve separação de namorado, depois ele posta dizendo que tá apanhando, daí depois ele apaga o post, e daí ele vai fazer novela e se declara pra menina do elenco que ele é hétero e ele é homo e ele é qualquer coisa, e daí, porra, como é que é assim? Que esse cara não se define, mas por que tá se definindo? E daí depois tem todo um barraco dele com um garoto de programa. E, sabe, tem um monte de coisa que a gente pensou, cara, o menino tá se perdendo, que é um puta ator. É um cara que já fez, não só na televisão, mas no cinema, ele fez, tá? Desde tatuagem, um filme melhor atrás do outro. E daí o cara começa. A arte dele parece que estava se apagando em torno de todas essas polêmicas, essas fofocas e todas essas coisas. E eu te confesso que eu tava meio assim, poxa, será que o velho jesuíta ainda existe? E o velho jesuíta, né? O guri tem 30 e poucos anos, mas aquele jesuíta que a gente viu dos primeiros trabalhos. E ele entrega não só aquilo que se espera, como mais, eu acho, com o Homem com H. Eu acho que é o grande momento dele na tela grande, porque é o grande filme dele como protagonista. A gente, tanto Tatuagem, como comentei, ou Serra Pelada, né, que ele faz a fininha, ou Praia do Futuro, são todos papéis coadjuvantes, até o Grande Circo Místico, que é um filme que eu tenho certos problemas, ele é meio que o condutor, mas ainda assim é coadjuvante de várias histórias. E no Homem com H ele é total protagonista. Por mais que a gente tenha os pais que tu falou, e tenha a relação com o Cazuza, e tenha a relação com esse braço direito, e amigas e tudo, em 98% das cenas é o Jesuíta em cena. E ele Sim. entrega
tudo. Eu fiquei muito Ele impressionado segura com o trabalho dele. Gente, e não só ele segura o filme também, porque os personagens, o personagem do pai dele no filme, ele é muito bom. O ator é muito bom. Ele tem uma dureza no olhar, mas ao mesmo tempo ele tem a questão. ah, não vou entrar nesse, acho que não vou entrar nesse ponto. Vamos deixar, porque eu acho que a relação do pai e filho tem um desenrolar que é lindo demais. Eu chorei pra caramba. Então, eu É, quero que você se surpreenda. o Rômulo, Surpreenda. O Rômulo Braga é um dos grandes atores, eu acho que precisa ser descoberto, como ele faz muito pouca televisão, é um cara que muita gente não tem tanta familiaridade com ele. Há pouco tempo eu estava vendo, tem uma série na Disney Plus chamado Maria do Cangaço, não sei se você já ouviu falar, que é a Uhum. história da Maria Eu ouvi falar, Bonita, mas não né? cheguei a assistir ainda. E o inimigo da Maria Bonita, o oficial que tá perseguindo ela, tem aquele que tá com sangue no olho, que quer matar Lampião e Maria Bonita, é o Rômulo que faz. E é um Uhum. outro personagem completamente diferente, porque ele tem um filme de alguns 2, 3 anos atrás chamado Sol, que é um filme justamente da relação dele sendo pai, dele com uma filha, que é um tempo que ele tá afastado, tendo que voltar pro interior e cuidar do pai dele, avô da menina, que tá doente, ou seja, uma relação, é um filme muito sobre paternalidade, sobre, sabe, sobre ele como filho e ele como pai do pai. É muito bacana. E ver ele voltando agora pro filme. Me lembrou muito também de O Barco, que é uma das outras grandes atuações dele, o filme do Petros Cariri, que o Rômulo tem que dizer muito com o olho, né? E ele, no Homem com H, ele faz isso, né? Ele olha pro filho e ele não precisa dizer nada. A gente sabe toda aquela confusão, Ele diz aquelas tudo no olhar. contradições, tudo no olhar. A Não só Hermila no olhar, Guedes, né, que é. na parte corpórea dele, a maneira que ele se retrai, na maneira que ele avança, na maneira que ele se esquiva, tá tudo lá. Todas as dúvidas, os medos, a falta de informação, a confusão mental, tá tudo ali muito explícito. É Seria muito muito bonito de ver. simples. Seria muito simples cair no estereótipo, né? E dizer assim: ah, o pai é o bruto e a mãe é o coração. E quem faz a mãe é a Hermila Guedes, que dá um show também, ela tá maravilhosa. Só que os dois são coração. Só que são maneiras diferentes. Tu até pensa assim no começo, tu pensa, essa mulher certamente não deve aguentar, porque mais de um momento pai e filho estão brigando, é a mãe que precisa intervir, né? Para separar os dois. E é natural tu pensar assim: garanto que essa mulher não se separa porque não tem como para onde ir, tem que aguentar esse marido chato, etc. E tu vê que eles se amam. Tem um E também momento. é uma outra época que a gente não via daquela época se falar sobre separação. As pessoas casavam para viver até o resto da vida. Hoje em dia, tá ruim, dois beijos, PT saudações. Mas, Hoje Douglas, é eu acho que isso. tem um entendimento dessa mãe. Isso eu gosto muito, porque tem uma hora no filme que a mãe. Bom, eles brigam várias vezes, e tem até uma cena que tá no trailer, que é o pai dizendo: Eu não quero ter filho artista, né? Porque Sim. artista significa tudo que tá de pior, né? É ser gay, é ser transgressor, é ir contra a lei, é contra a ordem, né? Ele reclama que o filho tá de sandália e não tá de sapato, sabe? Ele reclama disso. E tem uma hora que a mãe vira para ele e diz assim, muito tempo depois, né? Isso aí nem é tão spoiler, mas a mãe vira dele e diz: O teu pai chegou para mim e disse: Meu filho é um baita artista. Poxa, como não se emocionar numa cena dessas, né? É muito lindo. Outra coisa que eu acho muito surreal no filme, a maneira como foi tratado, é a relação dele com o Cazuza. Porque eu não me Nós lembro. vamos entrar nesse momento, porque aí. Segura um pouco aí, Douglas, porque esse é o meu segundo medo que eu tava falando, que eu tinha dois medos. Um, essa questão do jesuíta, que foi super superado, o jesuíta tá incrível, mas a relação do Cazuza e a orientação do Ney Matogrosso enquanto persona sexual foi uma coisa também que em certos momentos eu fiquei meio para que lado esse filme vai. Eu acho que é interessante, que tu deve ter muito a dizer sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo agora. Nós temos um recado do nosso colega Vitor Hugo Furtado agora para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, e logo logo a gente volta para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema. E como você sabe, segundo bloco é spoilers alert. Tem spoiler para todo lado, então Vou amar muito. prepare-se, se você não assistiu ainda o Homem com H, mas conhecer a história do Ney Matogrosso muito bem, a gente vai entregar tudo agora no próximo bloco. Fica aí que daqui a pouco a gente volta.
Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema, especial Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso, dirigida pelo Esmir Filho, estrelada pelo Jesuíta Barbosa, que está chegando aos cinemas nessa semana. O grande lançamento nacional dessa temporada agora, muita expectativa sobre esse filme. E eu tô aqui conversando com Douglas Barcelo, que é multiuso, né, Douglas? De tudo um pouco. Depois a gente vai falar mais onde encontrar, os arrobas, os arrombas do Douglas por todos os lados. Mas, Douglas, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a relação familiar, né, do Ney Matogrosso, e como o filme cria de uma maneira muito bonita as origens, né, de onde vem esse homem e as motivações por trás do artista. E, por outro lado, ele sai de uma família que não o entendia, né? Principalmente na infância e adolescência. E na juventude ele acaba fazendo esse momento de saída, de vou construir a minha própria família. E é isso que ele faz, né? Ele cria uma família dele. Eu te confesso, daí eu vou falar do meu segundo medo, como eu adiantei antes, que teve alguns instantes que eu fiquei com medo de virar um Bohemian Rhapsody, né? Que transformaram o Fred Mercury quase em hétero no filme, né? Que ele casa com mulher e tudo. E o Ney pega... o hétero como um bonzinho, né? Porque o Fred Mercury não era aquele bom vivan, como eles relataram. Exato. Eu confesso assim que tem um momento que o Ney Matogrosso do filme acaba pegando tanta mulher lá pela cena que eu pensei, cara, então eu investindo demais nessa bissexualidade dele. E tudo bem, a gente sabe, o Ney Matogrosso nunca aceitou ser definido por uma definição ou outra, ele sempre foi muito mais do que isso, a gente sabe. Só que um dos grandes questões era a relação dele, que eu acho que dos grandes relacionamentos dele foi com Cazuza, né? Um dos tantos. A gente sabe que os dois tiveram uma história muito forte, muito intensa. E não, felizmente isso está no filme e está de uma maneira muito delicada, eu até posso dizer. Eu acho que é de uma maneira muito sensível, até em respeito ao Cazuza, né? Que não está mais aqui entre nós, né? A família dele e tal. Eu acho que agrega muito, porque quando eu saí do filme, eu comentei com um amigo depois, né, que no mesmo dia, a gente assistiu ontem, né, o filme, eu comentei com um amigo, eu vi o filme do Homem com H dele, e como fala com o Cazuza, a relação do Cazuza, eu disse, é bacana e tal dele, mas não foi uma relação muito longa, né, foi muito rápido, esse meu amigo comentou, e a primeira coisa que eu comentei foi assim, como que tu define uma relação? Sabe que relação é enquanto as pessoas estão transando? É isso? Enquanto estão morando na mesma casa? Porque eles nunca se declararam namorados, né? O filme até ameaça isso deles, do Ney meio que se declarar, estou apaixonado, etc. E o Cazuza dá uma risada, tipo, cara, tu não vai me prender, sai pegajoso, ele diz uma hora, né? Eu sou muito mais e tal. Só que ao mesmo tempo, eles tiveram uma relação até a morte do Cazuza. Eles estavam juntos o tempo inteiro. O último show do Cazuza, ele chama o Ney para dirigir o show porque ele confiava na visão do Ney para entregar esse testamento, né, dele. Então, assim, é muito forte, é muito bonita essa relação, né, como eles criam. Inclusive, uma das coisas muito lindas dessa sequência final do Cazuza é quando ele apresenta pro Ney O Tempo Não Para. Ai, aquilo dói, eu chorei tanto, tanto. Ele faz um a capela lindo. E aí ele tem a dúvida, porque ele quer. Ele tem essa música, ele tem aquela mensagem, mas ele tem a dúvida se ele leva isso ou não pro show. E o Ney empurra isso, diz: vai que é tua, Tafarel, toca essa música que vai ser sucesso, encerra o show com ela, e realmente acho que é uma das músicas mais marcantes, acho que é a música que mais define os últimos momentos do Cazuza, porque a arte dele nunca parou.
O tempo não para pro Cazuza. Então, a vida dele parou, mas a arte dele jamais vai deixar de existir, ela nunca vai parar. Então, eu acho que foi uma das sequências mais lindas do filme, essa questão. E voltando um pouquinho da sexualidade, realmente tem essa questão da relação dele com mulheres, mas eu acho muito legal que na primeira relação com o homem ele deixa claro o quanto ele é novo nisso, porque ele viveu tão reprimido, tão atacado, por todas as partes, por ele ser muito feminino, muito corpóreo, muito expressivo, que ele não tinha nada disso. Então, essa construção que vai acontecendo da sexualidade dele, das pessoas, e depois tu vê que ele realmente gosta mais de homens do que mulheres, porque ele se relaciona com homens. É muito bacana tu ver essa construção da quem eu sou, o que que eu gosto, o que que eu quero. Eu tenho que experimentar as coisas para saber se eu gosto ou não gosto. E o filme faz muito esse papel da construção do Ney Matogrosso, mostrar que ele realmente experimentou. Ele foi atrás de saber quem ele é em todas as formas. Então, ele mesmo diz durante o filme: sim, eu já experimentei drogas, eu não gosto, mas já experimentei. Ele foi até o limite de tudo que ele podia ir para ele se identificar e construir seu personagem, a sua vida, né? Acho muito bacana isso no filme, é muito bonito. É, eu acho interessante porque sim, tem também no filme o casamento, praticamente, né, de vida que ele teve com o Marco de Maria, um cara que tinha muito mar no nome. É muito mar, é muito mar. E sim, se tu vai falar de casamento, eles ficaram mais de uma década juntos, né? Ele também acompanhou o Marco até o final, e é interessante que o Ney, eu já tinha visto isso em entrevistas dele. E tá no filme também. Ele perdeu muita gente, né? Principalmente dos relacionamentos, dos parceiros sexuais, dos amores. Muita gente que morreu de AIDS, né? Que foi a grande chaga ali dos anos 80, 90. E ele comenta porque cria um sentimento estranho, né? Porque ao mesmo tempo, no filme mostra uma hora que ele faz um exame e ele dá como negativo. Ele não tá com o vírus. E ele, ao mesmo tempo que ele, claro, ele tá feliz porque ele não tá doente, ele não vai ter doença, ele não vai morrer disso. Ao mesmo tempo dá um sentimento de revolta, porque, poxa, e ele comenta isso, né? Não fiz nada diferente de todos os outros. Como é que eu tô aqui e vocês todos estão indo embora? Então, Sim. assim, é muito tenso isso. E é interessante, eu tô comentando isso, porque a gente falou da relação do Cazuza com o Ney, e os dois eram, né, vulcões em erupção, né? Dois eram muito assim, chaleira fervendo, aquela coisa. Só que o Ney, o Cazuza, vou falar primeiro do Cazuza. O Cazuza era muito enfrentativo, né? Era muito de ousar, de chocar, de entrar e fazer barraco, e no meio do boteco subir na mesa e gritar para todo mundo, etc e tal, de invadir casa de madrugada e de trazer traficante junto, e não tá nem aí porque os outros pensam. Agora, isso vem muito, acho que daí de uma análise mais psicológica, né? Do menino que foi criado a pão de ló pelos pais, filho do dono da Som Livre, né? Que tudo teve de mão beijada e que precisa gritar alto para ser ouvido. Já o Ney era o oposto disso, né? O Ney tinha uma família de uma mãe submissa, um pai que era militar, ou seja, não precisava gritar, era só a presença dele já impunha respeito. E o Ney diz, né, quando ele é expulso de casa, o pai diz assim: eu não quero filho viado. E o Ney diz assim: pai, eu não sou viado, mas quando eu for, o Brasil inteiro vai ficar sabendo. E ele não fala isso gritando, ele conversa com o pai. E todos os encontros que ele tem são embates de conversas, de diálogos. Então tu vê muito a diferença dos dois, como eles são muito similares nas suas gênesis e como criadores, né, e como artistas, mas a maneira de cada um ver o mundo era muito distinta, né? Esse Tanto para que mim no foi uma filme grande existe um lógica do filme. embate. No filme só tem um embate que é mais eufórico, que é do próprio Ney com Cazuza, no momento que ele estava completamente drogado, o Cazuza, e aí existe esse embate mais fervoroso. Então é o único momento que a gente vê o Ney saindo das estribeiras, digamos assim, porque realmente ele é um lord, ele é um gentleman, ele conversa com as pessoas, ele questiona, mas é que o Cazuza ele é muito de questionar e ele deixa claro o tempo todo, ele não é de ninguém, ele é do mundo.
e ele é uma figura que tá ali para questionar, para balançar todo mundo. O Ney, ele já é um personagem que ele precisa para falar sobre vivências. Tanto que tem um momento muito bacana do filme também com o companheiro dele, que ele faz uma brincadeira. Eu achava que você ia ser completamente diferente, eu achava que você ia ser uma pessoa explosiva, uma pessoa muito afrontosa. E ele diz: Não, eu sou isso no palco. A minha vida é uma coisa e eu uso o palco para desabafar. Eu ponho tudo para fora, tudo que tá entalado aqui na garganta é no palco que eu me expresso. Mas a minha vida eu sou essa pessoa mais calma, mais tímida, mais romântica. E o Ney era muito romântico. Ele era um cara, Muito. ao modo dele, ele era muito romântico, cuidadoso, parceiro, um baita de um companheiro, enquanto estava vivendo aquele mundo do Rio de Janeiro, de ascensão, sexo, drogas e rock and roll. É, é, Então, é é muito legal isso. É curioso porque se tu parar para pensar, no filme Homem com H, a jornada do Ney Matogrosso é pontuada por confrontos, né? Por Sim, esses enfrentamentos. A gente está citando esse enfrentamento com o pai e esse com o Cazuza, que são mais pontuais e muito definidores da personalidade dele, mas tem o enfrentamento dele com a censura, que tenta, sim. né, coordenar até os gestos, os gestuais dele. Tem um enfrentamento com os parceiros dos Secos e Molhados que chamam ele para Ney, não dá pra ser assim, tá? Tem enfrentamento com o cobrador que tá batendo na porta e dizendo, ó, tu tá devendo. E todos esses enfrentamentos, tu fez uma definição maravilhosa. O Ney é um lorde, ele não se exalta em nenhum deles. Ele diz assim: entra e pega o que tu quer. Sabe? Não, eu sou assim. Se tu quer, eu continuo. Se tu não quer, eu sigo a minha vida. Sabe? Tem um Todos, ponto, ele. tem um momento do filme que é um show em Fortaleza, se não me engano, que entram os sensores para falar com ele. Aquela sequência. Eu no cinema, o Robledo do meu lado e eu. Cara, aquela cena, ela é incrível. Mostra o quanto ele construiu a carreira sem brigar, sem bater do peito. Não, porque não sei o quê. Ele foi superior a todo mundo da forma de falar, na forma de agir. Por mais que ele fosse esse vulcão em erupção, ele nunca destratou ninguém, ele nunca foi desonesto. Ele sempre foi uma pessoa incrível, ele foi um personagem completo. Ele é maravilhoso. Se tu parar para pensar que é numa mesma época que a gente teve Chico, Caetano, Gil, que tiveram que sair do Brasil justamente por esses confrontos, e a gente tem a gente tem uma figura como o Ney Matogrosso que era muito mais afrontosa que todos eles, e que passou aqui de boaça por tudo isso, sem elevar a voz em nenhum momento. É muito complexa essa figura. E tu vê realmente como ele estava não só à frente do seu tempo, como ele também conseguia criar um quebra-cabeça na frente, na cabeça dessas pessoas que não conseguiam decifrá-lo. Ele era muito acima disso. E Ele tem é muito uma acima questão disso. também que eu acho muito bonita. Tem um momento do filme em que ele canta sem estar dentro daquele figurino pomposo dele, que ele canta totalmente de branco, cara limpa, que é a homenagem que ele faz quando o pai dele falece. E aquele momento, pra mim, eu tô todo arrepiado só de lembrar. Aquele momento ele foi tão simbólico, do tipo, a gente consegue coexistir. Eu consigo Sim. respeitar tuas vontades, tu consegue respeitar minha existência. Pra ti, hoje eu vou cantar de cara lavada. Hoje eu vou ser o filho que tu quis, de certa forma, não Sim. aquela persona. E é tão bonito, é tão poético aquele momento, assim como é uma das coisas assim, o filme ele retrata acho que umas 4 mortes, se eu não me engano, bem detalhadas assim no filme, que são pessoas mais próximas. Todas elas são extremamente poéticas. Todas elas são E extremamente. a gente não tem uma cena de velório, a gente não tem uma cena de enterro, não tem isso, porque isso é muito cotidiano, né? É muito pedestre É pro Ney muito Matogrosso lírico, isso. é muito lírico. A primeira morte que acontece no filme, na hora que toca o telefone, eu peguei, olhei pro Robledo, não, quem é? Por favor, não. E aí vai desenvolvendo de uma forma muito bonita, sutil, vai dando indícios de quem era aquela pessoa que estava presente na película inteira, na vida do Ney,
até tu Uhum. saber que foi ele, e aí tu entende, poxa, ele era muito mais do que aquilo que a gente imaginava, essa pessoa era É. muito profunda na vida dele. Então, esses detalhes durante a projeção que o Esmir Filho usou para retratar esses momentos muito tristes e que boa parte dessas partidas se devem à AIDS, é muito bonito. É muito, eu acho assim perfeito, perfeita a forma, porque é um filme que obviamente tem cenas que são mais pesadas de sexo, eu acho que não é um filme para criançada ver. Então, inclusive vocês pais se forem no cinema, cuidado, tem que fechar o Mas não olhinho. tem nada explícito também, né? Não tem nada Não, explícito, mas sabe? é mais denso. É. E ao mesmo tempo que é mais denso sexualmente falando, assim, nessas questões, tem toda aquela delicadeza e sutileza para tratar perdas, crescimento. É uma montanha russa o filme, na verdade, né? Mas, Tem de tudo. Douglas, isso que a gente tá comentou antes no primeiro bloco sobre a nossa relação com o Ney. Como eu te falei, eu fui criado com essa figura, né, que a gente não conseguia decifrar, que aparecia no clipe do Fantástico, né, e a gente vê Sim. na capa do disco a cabeça em cima da mesa. O que que é isso, né? O que que ele representa? E eu confesso que a primeira vez que eu fui num show do Ney Matogrosso, eu fui esperando isso. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir num espetáculo dele, e eu me lembro que o choque que eu tive quando o Ney entra no palco de terno, com blazer, sabe? Uma camisa aberta aqui só em cima. E ele começa a cantar um samba. E eu pensei, o que que tá acontecendo? O que que é isso? E eu fui no decorrer do show, porque eu fui meio que sem saber para onde eu estava indo, me convidaram, eu acabei. E era um show inteiro do Ney dedicado ao Cartola, era Ney canta Cartola. Ou Sim. seja, era um show que realmente foi uma turnê que ele fez muitos anos atrás, mas que foge desse estereótipo e mostra bem o quanto ele era. Ele é muito mais do que só um cara maquiado, né? Ele é É um muito cara que. fácil. Ele é um artista, no conceito mesmo de artista, né? Um cara que explora, que tá sempre se testando, que navega por gêneros. E eu acho que isso mostra também as parcerias musicais, que o filme é muito en passant, essas questões, porque ele tá muito mais interessado na pessoa por trás da máscara do que nesses detalhes aí que a gente pode, uma pesquisa rápida na internet pode explicar. Mas tem um momento ali do filme que então a gente, né, vou já revelando spoiler aqui, gente. Como a música que dá título ao filme, O Homem com H, entra no repertório dele, né? E como ele tá resistente a essa música, né? Sim, ele coloca toda a questão de achar que ele está fazendo apropriação cultural da música, porque é um ritmo nordestino e tudo mais, é um forrozinho. Fica todo aquele medo, o que que vão pensar? Até que é o momento chave. Tu já pensou como é que vai ser isso no palco, a tua performance? Daí ele fica, eu acho que vai ser legal. E entra uma das cenas de apresentação dele mais icônicas do filme. Então, tipo, eu acho que ali foi um dos grandes momentos do filme, quando a música entra e ele entendendo que ele pode sair da caixinha. Tanto que essa turnê que tá chegando em Porto Alegre agora, o Bloco na Rua, é uma pegada carnavalesca. É um outro sentido. Aí acho que esse foi o momento também que virou a chave do Ney, para ele entender que ele pode brincar com outros estilos, outros ritmos, que qualquer coisa que ele faça, ele vai ser super, ele vai ser incrível. E a forma como o filme lida com as preocupações de não se apropriar de nada, ser representativo, ser respeitoso com a música, com o ritmo, com as culturas, é lindo. É um puta de um aprendizado, assim, é uma aula, na verdade, de como ser artista, né? Sim, total, plenamente, porque mostra bem como ele é fruto das experiências. Isso eu acho muito bacana, porque a gente tem, todo mundo tem uma ideia de quem é e de quem foi Ney Matogrosso. A gente meio que sabe, o Ney é isso, o Ney é aquele, né, essa muita maquiagem, muita fantasia, muito confronto, muito sexo, muito gestual e tem esse. Tu falou muito da fisicalidade do jesuíta, ele realmente traz isso pra cena, né? Ele sempre se mexendo, ele parece que ele nunca tá confortável no lugar onde ele se coloca, ele parece que ele tem que estar em movimento, ele tem que estar agitando sabe, e indo além e provocando, e isso conquista, porque vai além e mostra realmente que o Ney
É, bom, e explica como é que ele tá até hoje e em plena forma e entregando tudo, né? E tem uma das coisas que eu acho também interessantes da progressão do filme, exemplo, eu conheci na minha infância a música do Vira Vira, que era uma música que tocava muito na rádio dos Secos e Molhados, então mostra justamente essa quebra de paradigma. Pega aquele primeiro momento dos Secos e Molhados, que eles musicavam poemas, aí entra o Ney, que tem aquela figura toda maquiada, mantendo o mesmo layout do que eram os Secos e Molhados, porém fazendo canções autorais e contando coisas reais. Aí não era mais poemas, não era mais poesias musicadas. Aí as pessoas torcem o nariz, tá, mas e por que que tu continua se vestindo assim? Por que que tu continua tão rebolando? Por que tá tão afeminado? Então, essas progressões e as mudanças que ele vai sempre mantendo a sua essência, mas entendendo o mercado musical, como ele vai progredindo, mas ele vai evoluindo musicalmente. E tu vai vendo que tem pessoas que vão ficando para trás, tem pessoas que curtiam nos Secos e Molhados, já não gostavam daquele trabalho mais atual, tem pessoas que gostavam mais do estilo musical atual e não curtiam o visual. As coisas foram se encaixando e o filme vai contando isso de uma forma muito bacana, porque ele não perde realmente a essência Ney em nenhum momento. Ele Não. sempre bate de frente, porque eu, Ney, você, Ney. Então, pode ter que ser que mude alguma coisinha, minha música vai mudar, né? Nem Mato Grosso vai ser na Mato Grosso. Então, isso é Eu lindo. acho, eu acho interessante, e até para a gente fazer esse confronto, porque recentemente chegou aos cinemas um documentário, não é um filme longa de ficção, como o Homem com H, mas é um documentário sobre a vida do Milton Nascimento, né? O Milton Bituca Nascimento, que é um filme muito bonito, é um filme emocionante que mostra o Milton, que também já é octogenário, que também já fez a sua turnê de despedida, que também são grandes deuses da nossa música que estão se despedindo aos poucos, né? A gente perdeu recentemente Gal Costa, perdeu Erasmo Carlos, né? Então, assim, a gente tem que preservar muito essas figuras. Eu acho interessante porque o Milton, o Bituca, o filme Bituca, é um filme produzido pelo filho dele, sabe? É um filme todo entregue. É um filme muito chapa branca, eu vou dizer assim. Sim. Por mais que seja um filme bonito, entregue, é um filme que não surpreende porque a gente já sabe que o Milton é gigante. Já o Homem com H, por mais que seja um filme que tem o aval do Ney e tal, não é chapa branca, gente. É um filme que mostra contradições, mostra polêmicas, ele transita por essas zonas mais conflituosas da história dele e tal. Então isso é muito bacana e eu acho que enriquece não só para o fã do Ney, aquele que já conhece ele, acompanha há muito tempo, como quem tá começando agora, poxa, quem é esse cara? Vou me deparar. Eu acho que o filme tem essa função de abrir para os dois lados e ainda aumentar o debate sobre a arte desse grande artista, né? Isso é importante. Acho que assim, a gente tem. O cinema brasileiro está num momento incrível, obviamente. Depois de Ainda Estou Aqui, Baby, os últimos filmes que saíram, que são históricos, e também filmes que retratam muito a sexualidade, a gente está numa crescente. Obviamente, a gente tem aquelas coisinhas tipo Mamonas Assassinas, que foi um crime ver aquilo. Entraria facilzinho na lista de filmes para morrer antes de assistir, porque é uma afronta aquele filme. E aí tu vê que é possível tu contar histórias com credibilidade. Sim. Obviamente, a gente entende que tem toda uma questão mercadológica, às vezes de uma biografia. Quando o artista está vivo, é muito mais fácil de trabalhar, porque ele vai estar acompanhando. Eu acho que isso é muito bom. Quando morre, entra toda uma questão jurídica, por exemplo, Gal. Gal é uma artista que eu quero muito ver um documentário sobre a vida dela, porque ela é uma pessoa ímpar. Mas a gente Sim. sabe, tem todos os imbróglios com a ex-mulher, o filho também não é uma pessoa com uma cabecinha muito legal. Então nunca se sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que aproveitar e usar o filme do Ney como base para mostrar que sim, é possível contar histórias de artistas que revolucionaram a indústria fonográfica do Brasil e que eles continuam revolucionando não só a indústria, mas comportamento, e N coisas. Cara, agora é uma questão bem particular, assim. Quando eu cresci gay, morando bem afastado de Porto Alegre,
que eu não tinha acesso à MTV, a essas culturas, para mim, ser gay, eu teria que me vestir como Pete Bitoca, como a Vera Verão. Eu não tinha as referências Sim. de pessoas incríveis gays do mercado, no mundo, porque não se falava sobre isso. Cazuza e Ney foram uma das primeiras pessoas nacionais da música a dar cara a tapa. Eu queria muito ter crescido, tendo mais acesso ao Cazuza e ao Ney, e não ter bitolado tanto a cabeça no início da minha adolescência, tentando me entender e me encaixar. Então, A gente não pode esquecer do Renato Russo também, né? Que foi um sim, grande nome, que também se alinha muito nessa definição. Mas, sim. gente, para encerrando, Homem com H tá muito mais. Falando em cinebiografias, porque tem o Somos Tão Jovens, a cinebiografia do Renato Russo, tem o Cazuza, O Tempo Não Para, a cinebiografia do Cazuza. Para mim, o Homem com H tá muito mais para alinhado a do Cazuza, que para mim foi uma grande explosão quando eu assisti, do que a Somos Tão Jovens, que meio que a gente meio que já esqueceu, assim, que ficou meio Foi pelo fraquinho. caminho. Foi mais fraquinho. Gente, Homem com H tá em cartaz dos cinemas. A gente ficou muito empolgado com o filme, como vocês viram agora, nesse nosso podcast especial sobre o filme. E aproveitando que o Douglas está aqui, a gente vai para o nosso quadro de encerramento do programa. Bom, e esse é o Comentando os Comentários. A gente separou 2 comentários muito bacanas que chegaram essa semana aqui para o Papo de Cinema. Um deles chegou lá no nosso canal do YouTube para crítica em vídeo. A gente tá falando de Homem com H. Eu já escrevi sobre o filme. Tem crítica em texto e tem crítica em vídeo também do Homem com H. E o @GuessWho121. É maravilhoso, né? GuessWho121 deixou só um comentário. Ele foi sucinto, foi direto na minha crítica em vídeo de Homem com H. Ele disse: tem spoiler. E botou um emoji de chorinho assim, tá? Gente, a gente sabe que tem spoiler do Homem com H. Pois é, né? O Ney tá vivo. O Ney se apaixonou pelo Cazuza, o Cazuza morreu, né? Tudo isso acontece e tá dito ali no filme e tá dito na crítica em vídeo. Então, assim, se você não sabia disso, eu lamento, me desculpa que você foi confrontado com essa verdade. Guess Who, a gente não sabe quem é, mas a gente imagina. Que caverna você estava morando, Guess Who? Que caverna! Pois é, gente, mas assim, eu espero que ele esteja continuado conosco, que esteja ouvindo aqui o podcast e tenha entendido mais por que toda essa elaboração em cima do Homem com H. E agora eu vou ler então um comentáriozinho que foi deixado lá no podcast 163 sobre o Quarto ao Lado. Sandra San 246 escreveu: sou apaixonada pela obra de Almodóvar. Edite em abril de 2025, super relevante esse vídeo. Acho que ela assistiu então no Netflix, né? Porque saiu faz pouco tempo. Realmente é um filme muito bonito, é um filme bem tocante, né? Mas não é o meu melhor do Almodóvar. Ai, eu sou, não vou dizer o termo, mas eu sou do Almodóvar, eu amo Almodóvar. Para mim, O Quarto ao Lado foi o filme do ano. Eu fui ler o livro depois, o que você está passando. Recomendo, gente, quem não viu, que o livro é a mesma história, mas uma abordagem bem diferente, assim, então é bem complementar, assim. Douglas, onde é que a gente encontra Douglas Barcelos nas redes? Então, no meu Insta particular é @Douglas Barcelos com um L só, porque eu sou tão pobre que cortaram um dos L's, que a família toda tem 2, eu tenho um. Pra ficar bem claro. E também no Cena Gaúcha, @Cena Gaúcha, tanto no Instagram quanto lá no YouTube. É um projeto que está começando, né? Novamente reforçando isso, porque ele fazia parte da emissora de TV que eu trabalhava, mas eu conto com vocês para deixarem também sugestões de conteúdo. É legal sempre trocar essas figurinhas, porque às vezes a gente não consegue sozinho fazer tudo. Então, se você tem uma sugestão de algo que está acontecendo na Grande Porto Alegre, ou algum festival de cinema online, alguma coisa que você queira compartilhar, deixa lá para mim também, que eu divulgo. Bom, então assim, ó, quem está nos ouvindo e está nos assistindo de Porto Alegre região, fica ligado no Cena Gaúcha. E também do resto do país inteiro, porque o Douglas está falando de teatro, está falando de cinema, está falando de música, é tudo conteúdo, é arte que está circulando por todo o país. Fica a dica aí para acompanhar o trabalho do Douglas. Douglas, meu querido, muito obrigado por ter aceito esse convite e ter participado conosco aqui desse podcast sobre Homem com H. Eu que agradeço, é um enorme prazer participar, ainda mais que é um portal que eu já acompanho há muitos anos. O Robledo sabe disso, quando eu conheci ele
ao vivo, fisicamente, ouvir ele ali. E, gente, ele existe. Ele existe. Eu já toquei nele. É muito legal realmente participar de um projeto tão forte, tão consolidado como o Papo de Cinema. Eu me sinto realmente lisonjeado. Maravilha. Pessoal, fiquem ligados nas nossas redes. Clica o botão de seguir, compartilha, aciona as notificações e não quer perder nada do Papo de Cinema, segue a nossa lista de transmissão no WhatsApp. É gratuito, é simples, é fácil e você fica por dentro de tudo que está sendo publicado, produzido, distribuído aqui pelo Papo de Cinema. Muito obrigado pela audiência, por nos acompanharem e até o próximo podcast Papo de Cinema. Beijo, tchau! Tchau, tchau, galera!